15. A vontade de Deus é tríplice em Cristo. Gálatas 1:4. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Isso significa que ter dado a vida de Jesus por nós foi bom, agradável e perfeito. Jesus é a vontade de Deus para nós. Ao ter Jesus, temos o que é bom, perfeito e agradável. Retirar-nos deste mundo caído, corrompido e morto no maligno foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Trocar Jesus pela lei é de uma ignorância sem precedentes. A lei aponta o erro, Jesus resolve o erro. A lei julga, Jesus absolve. A lei castiga, Jesus tira a condenação. A lei mostra quem somos, Jesus se revela a nós. Porque às vezes parece que o Evangelho não é bom, perfeito e agradável. Olhamos a vida dos cristãos e eles não estão vivendo bem, não estão agradados de nada e não estão andando em coisas perfeitas. E parece que muitos cristãos falam muito mais de lutas e provações do que de Jesus e de alegria. Falam mais de desertos, Golias, gigantes, muralhas, opressões, angústias, vinganças, medos, mortes e outras coisas do que de justiça, reino dos céus e ressurreição de Jesus Cristo. Bom, o evangelho misturado produz cristãos que falam de suas próprias vidas ao invés de falar de Jesus Cristo. A boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. Cristãos cheios de lutas, medos e de si mesmos, porque estão ouvindo o evangelho que fala de lutas, guerras e medos, não é o evangelho da graça, é outro evangelho, o misturado, não o puro. O evangelho puro produz cristãos que falam de vida, paz, alegria, Cristo, ressurreição, reino, salvação e etc. Fica simples saber que a vida não é boa, perfeita e agradável porque estão vivendo fora do evangelho centrado em Jesus Cristo. O evangelho que mistura a lei com a graça, e isso produz cristãos oprimidos, produz vida na alma e na carne, produz vida na alma e na carne. E a vida na alma e na carne é cheia de gigantes, desertos, tempestades, lutas, provações e pecados. Jesus é o bom pastor, João 10:11. Dado pela boa vontade de Deus. Jesus é a nossa paz, nossa vida agradável, dado pela vontade agradável de Deus. Jesus é a nossa perfeição, dado pela perfeita vontade de Deus. Jesus é a nossa santificação, redenção, sabedoria, justificação. 1 Coríntios 1:30. Jesus é o evangelho que temos que pregar, o evangelho que temos que ouvir, o evangelho que temos que falar, o evangelho que temos que meditar, o evangelho que temos que sentir. Jesus é a vontade de Deus para nós. E essa vontade é que tenhamos somente Jesus, mais ninguém disputando, só Jesus. Que a lei e os profetas fiquem de fora, porque só Jesus é a suficiência de que carecemos tanto. 16. A vontade de Deus de nos amar. Gálatas 1:4. Foi segundo a vontade de Deus nosso Pai, Jesus dar a vida por nós e nos livrar dessa presente era má. Sabendo perfeitamente que foi a iniciativa do Senhor em nosso favor, podemos declarar: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Nós o amamos, mas esse amor não começou em nós. Não tínhamos amor algum pelo Senhor. Não tínhamos sentimentos e emoções, nem mesmo entendimentos que o amasse. Não começou por nós e nem em nós esse amor. Se dependesse de cada um de nós, Deus estaria o mais longe possível, esquecido. Não éramos neutros, éramos inimigos de Deus, sentindo avesso, ira,
ódio e desprezo. Mas Ele nos amou primeiro. Amou-nos ao ponto de ignorar nosso desprezo, ódio e nojo, e se aproximou dando seu Filho por nós. Não existe amor maior ou melhor, nada pode ser maior ou melhor do que dar o único Filho por inimigos. Nos amou quando não o conhecíamos. Nos amou antes de nascermos. Nos amou sabendo que pecaríamos. Nos amou sabendo que o rejeitaríamos. Nos amou com amor incondicional, com amor que toma a iniciativa, com amor sacrificial, com amor que sofre, crê, suporta e espera, o amor que não mede esforços, o amor salvífico, o amor que diminui a distância, amor que quebra a separação, amor que vence o mundo, amor que resgata, amor que liberta, amor que cura, amor que preenche, amor dele mesmo. Ele é amor e nos amou com o que Ele é, o seu perfeito amor. É por isso que o amamos. Nosso amor não se baseia em algo que saia de nós, em uma atitude ou ação, mas o amamos baseado no que Ele fez, no que Ele é. Não tem nada a ver com algo nosso, tem a ver com o próprio amor dele por nós, que nos faz o amar também. As pessoas dizem: eu amo a Deus porque Ele sempre me responde. Ou, eu amo a Deus porque Ele me abençoou. Errado. Esse não é o amor que temos a Deus. O amor que temos de Deus para Deus não está pautado em uma troca, mas no simples fato dele nos amar primeiro, e esse amor dele por nós nos faz amá-lo sobre todas as coisas. O fato de conhecermos o que Ele fez nos faz amar verdadeiramente. Não tem nada a ver com trocas e barganhas gospel, mas com o fato dele amar a ponto de expressar esse amor lá na cruz. O amor baseado em trocas termina se não for renovado com novas trocas. Por isso, muitos desviam do caminho, porque amam a Deus por bênçãos e esperam o amor renovar por meio de bênçãos, e essa troca não sustenta ninguém em Cristo. O amor que Ele nos amou primeiro, o amor que Ele nos amou primeiro e por isso o amamos, não termina, não acaba. O amor não está baseado em algo que Ele nos dê, mas no que Ele já nos deu, no Filho do seu amor, na sua obra por nós. O amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. Ele nos amou primeiro, e esse amor com que nos amou foi dado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração. O amor é de Deus, e esse amor de Deus é dado a nós para que o amemos com o amor de Deus. Nós o amamos com o seu amor. Ao saber que Ele nos amou primeiro, o nosso surge ao receber desse amor para amá-lo também. Foi a vontade de Deus nos amar primeiro, surgiu nele, por Ele e para Ele esse amor com o qual nos presenteou, e o amamos com o seu próprio amor com que nos amou. Aí está o motivo de muitas pessoas morrerem pelo Senhor sem nunca terem o visto. É um amor que transcende as barreiras da nossa alma limitada, vai além para a vida do Espírito Santo em nós. É o mesmo amor de Jesus. É o mesmo amor de Jesus de ter morrido por nós antes de nos ter visto. 17. A vontade de Deus nos leva além da lei. Gálatas 1:4. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E essa vontade de Deus supera a lei, pois na lei podemos chamar o Criador de Deus, mas na graça podemos chamar a Deus de nosso Pai. A lei nos dá o direito de chamar o Criador de Deus, o soberano, mas não estamos na lei mais, estamos na graça. E agora temos o direito de chamar o Criador de Deus, nosso Pai. A lei fez servos, e servos têm senhores. A lei fez de homens caídos servos. O máximo que alguém pode chamar o Criador na lei é de Deus, ou seja, de soberano e dominador de tudo. A lei não dá liberdade, assim como os servos não possuem liberdade.
possuem restrições e vivem debaixo do jugo de seus senhores. A lei veio pôr limites, veio ordenar, fazer homens que fazem algo e que deixam de fazer algo. A lei é baseada em fazer e deixar de fazer. O fazer é para ser justificado e não fazer é para não ser castigado. Esse sistema faz servos e esses servos veem o Criador como Senhor, como Deus, como soberano. A graça nos leva para além de servos. Vamos bem mais adiante, bem mais longe na comunhão e na intimidade. Chegamos ao ponto de chamar Deus de nosso Pai. Foi a vontade de Deus, o soberano, nosso Pai, nos livrar do presente século mau e dar Jesus para morrer por nossos pecados. Se Deus nos tratasse como soberano, seríamos apenas servos. Mas Deus foi além. Seu amor ultrapassou os limites da lógica humana e nos tratou como Pai. Foi a vontade de soberano e de Pai envolvida em nossa salvação. Soberano que salva e Pai que acolhe. Soberano que liberta e Pai que introduz no seu reino. Soberano que destrói os inimigos e Pai que chama para perto de si mesmo. Como Deus, Ele deu a lei e fez servos, mas como Pai, Ele deu Jesus e fez filhos. Como Deus, Ele fez Jesus cumprir a lei, e como Pai, Ele fez Jesus deixar de ser unigênito para ser o primogênito. Agora, Ele é Deus, nosso Pai. Isso significa dizer que somos filhos que servem. Não servimos como servos presos na lei, mas servimos como filhos. A graça faz filhos e a lei faz servos. Jesus cumpriu a lei por nós, para que fôssemos filhos que servem. Se o Senhor agisse apenas como Deus, o soberano, Ele não nos salvaria, pois Ele exerceria justiça em nós, e com isso todos estaríamos condenados. Mas Ele agiu como soberano em Jesus e penalizou Jesus no nosso lugar. Ele agiu como soberano com Jesus para agir como Pai por nós. Veja que Jesus chamava Deus de Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um, João 10:30. Eu faço o que o Pai me manda fazer, João 5:19. O Pai ama o Filho, João 3:35. Ele ensinou a oração que começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6:9. Dificilmente chamava o soberano de Deus, sempre como Pai. No entanto, lá na cruz, ele chamou o Pai de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Mateus 27:46. Ele estava chamando o seu Pai de Deus, porque como servo sofredor, estava cumprindo a lei por nós. Ele se fez pecado por nós. E no momento em que se fez pecado por nós, soube que com o pecado o Criador pode apenas ser Deus e não Pai. Todavia, ele venceu o pecado e morreu dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Ele chamou o Pai de Deus e depois chamou a Deus de Pai, porque venceu tudo que nos escravizava para um novo tempo, o tempo de filhos, o tempo da graça. Como Deus, ele penalizou Jesus, e como Pai, ele nos absolveu. Assim, Paulo disse que foi da vontade de Deus, nosso Pai, enviar Jesus para nos tirar das trevas, como Deus, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como Pai. Colossenses 1:13. Como Deus, ele nos tirou da morte, e como Pai, ele nos ressuscitou. Efésios 2:5. Como Deus, ele nos livrou da condenação, e como Pai, nos deu herança. Como Deus, fez Jesus cumprir a lei,
e como o Pai nos deu o Espírito Santo. Hoje somos filhos que servem a Deus, nosso Pai, não servos que servem a Deus. Não, estamos além disso. Somos filhos que servem ao nosso Pai. Deus fala de justiça e Pai fala de herança. Deus nos justificou em Cristo e nos deu a herança de filhos. 18. Filhos e servos. Existe uma grande diferença entre viver no reino como servos e como filhos. Mentes de servos e mente de filhos são completamente diferentes e suas atitudes não são iguais também. Um servo trabalha na fazenda do seu senhor sempre com medo. Esse medo de errar ou de ser penalizado é atormentador para os servos. Servo recebe salário combinado. Servo trabalha às vezes com revolta do senhor. Servo não pode fazer o que quiser, pois nada é dele. Servo não pode dormir na casa do seu senhor, tem que dormir fora. Servo tem limites e proibições. Servo não tem herança. Um filho trabalha sem medo. Sua mente é a de que tudo é dele. Filho não tem salário, porque a fazenda é dele. Ele pega o que precisa. Filho trabalha para o pai sabendo que aquilo é dele também. Ele tem liberdade de fazer o que quiser na fazenda. O filho dorme na casa do pai. A casa do pai é dele. Filho não tem limitações dentro do negócio do pai. Filho tem herança. A lei fez servos e o medo sempre era presente na lei, pois o homem tinha que fazer para ser abençoado. O medo de ser amaldiçoado era sempre presente, e quando não viviam a lei, eram amaldiçoados. Jesus cumpriu a lei e no lugar do medo derramou amor. Romanos 5,5. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. 1 João 4,18. Agora, não é preciso fazer para ser abençoado. Já somos abençoados. E como abençoados, fazemos obras de bênção na terra. A lei faz servos que fazem para receber algo. A lei trabalha para conquistar, faz para ser abençoado, se esforça para ser justificado, e ao fazer recebe de acordo com o que foi feito. Jesus fez por nós. A obra de Jesus está concluída e andamos nas obras prontas que Jesus deixou para andarmos. Efésios 2,10. Recebemos o que Jesus fez. Não temos salário de acordo com o que fazemos. Já recebemos tudo o que Jesus fez por nós. A lei faz servos que servem a Deus por obrigação. E tal obrigação causa revolta, pois a lei veio mostrar que o homem não podia vivê-la. Jesus colocou suas leis em nosso coração. Hebreus 8, 10 e 11. Não vivemos mais por código de conduta, mas recebemos vida. É uma troca de vida, e não um monte de regras. A vida que recebemos nos faz viver a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 2. A lei faz servos que não têm nada, só possuem de acordo com o que fazem. A lei não dá liberdade. A lei simplesmente mostra a prisão em que se encontra o homem caído no pecado. Cristo, Jesus, nos dá o seu Espírito Santo para vivermos o seu fruto. Gálatas 5:22. E assim passamos a ser participantes da natureza divina. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. 2 Coríntios 5:17. A lei faz servos que não participam da presença de Deus. Vivem fora da presença de Deus, buscando ter a presença de Deus e a aprovação quando fazem o certo e a perdem quando fazem o errado. Jesus nos fez templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Temos acesso ao trono da graça. Hebreus 4,16. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. A lei é limite. A lei diz: não faça, não coma, não haja, etc.
A lei faz servos que têm limites de aproximação. Jesus é a vida abundante. João 10:10. Vivemos a vida de Deus e, consequentemente, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. O não da lei é para nos esforçar. O não da graça vem em forma de vida e entendimento. A lei faz servos que não vão herdar nada. Eles trabalham para ter pelo que trabalharam, mas não terão nada a mais do que trabalharam. Na graça, Jesus nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Herdamos o céu, a eternidade. Somos participantes de tudo o que Deus é. A graça faz filhos, dá poder de serem feitos filhos de Deus, feitos com a mesma natureza de Cristo. João 1,12. Temos esse amor do Pai, de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. Filhos não nascidos da carne ou sangue, mas da vontade de Deus, nosso Pai. João 1,13. A graça faz filhos que servem sem medo. Deus não nos deu o espírito de medo para vivermos em escravidão. Romanos 8,15. Nos deu o espírito de adoção. O medo não faz parte da graça. A mente de filhos é saturada de amor e não de medo. Amor por saber que tudo é nosso. Filho, na graça, não tem salário. Não luta por algo que não tem. No tempo da graça, o reino é nosso. Não apenas estamos no reino, como somos o reino de Deus. Isso significa dizer que não lutamos por bênção. Tudo é nosso. Nos foi dado em Cristo Jesus. Efésios 1,3. Na graça, com a mente de filhos, trabalhamos para o Pai com o entendimento de que o que estamos fazendo é para nós mesmos, pois o reino é nosso. Não trabalhamos com o sentimento de que estamos fazendo para Deus, mas que estamos fazendo com Deus. Não trabalhamos para Deus como se estivéssemos a serviço dele, mas trabalhamos com Deus, junto dele e com ele. Filhos têm o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Não a liberdade do pecado, mas a liberdade de viver no fruto do Espírito Santo. Gálatas 5,22. A liberdade de amar, ter paz, ser alegre, ter felicidade, ser manso, etc. Essa liberdade de não precisar do mundo e nem do que há no mundo para viver em felicidade. Filhos vivem com o Pai, na casa do Pai, na presença do Pai, falam com o Pai, pedem ao Pai, fazem tarefas com o Pai. O filho diz: esse é o meu Pai. Davi falou: o Senhor é o meu pastor. Mas podemos ir além e dizer: o Senhor, Deus, é o meu Pai. Para os filhos, as limitações não são leis, são direções. O Pai nos dirige para estar cada vez mais no reino e cada vez mais longe do mundo e do pecado. Deus nos dirige, nos conduz, nos dá impulsos. A natureza de filho em nós tem a finalidade de nos levar a viver como o Pai vive. Nascemos dele em Jesus Cristo e queremos viver como ele em Cristo Jesus. Filhos, não apenas por nome, mas por Jesus Cristo, que são herdeiros, que são participantes da própria vida de Deus e que possuem a vida eterna em si mesmos, dado pelo Senhor Jesus. Como querer voltar para a lei? Como querer voltar a ser servos? Como voltar a buscar bênçãos? Como voltar ao sistema de recompensas? Não, o Evangelho é de Jesus Cristo. O Evangelho da graça, que faz filhos, que servem, que são abençoados, que já possuem tudo o que Jesus conquistou para eles. Recebemos o Espírito que clama Abba Pai, Romanos 8,15. O Espírito que nos faz ver Deus como nosso Pai e não apenas como soberano. Não chamamos mais o Criador de Deus apenas, vamos além, chamamos de Pai. O relacionamento é de pai e filho e não de senhor e servos.
O Espírito da graça que está em nós proporciona o testemunho de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ele fala em nosso espírito que não somos servos, povo ou apenas discípulos. Somos filhos de Deus. Quanto mais preenchidos pelo Espírito, mais veremos Deus como nosso Pai. Os Gálatas viam a Deus como Pai e eram abençoados como filhos. Tinham tudo do Pai. No entanto, quando voltaram para a lei, substituíram o Espírito pelo sistema de regras e então perderam a visão de Deus como Pai e passaram a ver Deus apenas como soberano. Deixaram de viver no Espírito para viver na carne, e o resultado é que os milagres que ocorriam pela fé pararam de ocorrer, porque estavam buscando milagres na lei, e como agravante, deixaram as obras da carne reger novamente a vida deles. Deixar a vida em Cristo para viver a lei é dar à carne liberdade para agir e retirar a fé e o amor, causando um colapso na vida espiritual. Por tal motivo, cada palavra de Paulo nessa epístola de Gálatas tem o propósito de fazer cada cristão voltar à graça pura, sem qualquer envolvimento com a lei. E assim, o apóstolo fez questão de dizer: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Gálatas 1, 4 e 5.